Fed acabou de fazer essa semana mais uma reunião em março para falar que vai, em princípio, manter a taxa de juros inalterada. Até aí, nenhuma novidade, mas o que eu quero falar no dia de hoje é não somente o que ele disse, mas principalmente o que ele não disse. E agora, como que os problemas estão começando a ficar cada vez mais aparentes nessa narrativa que ele está criando. Então, basicamente, o Jerome Powell falou que vai manter a taxa de juros inalterada e ele manteve exatamente o mesmo tipo de discurso de antes, dizendo que eles vão ficar sempre atentos e que, em princípio, você tem uma previsão de 3 cortes de taxa de juros esse ano em algum momento, né? Que isso é uma previsão, mas ele deixou muito claro que a qualquer momento, dependendo dos dados, então ele é totalmente dependente de dados, data-driven, ele pode ser que isso mude a qualquer momento. Então vamos viver momento a momento para ver o que vai acontecer. É basicamente uma sensação de cautela que está começando a aumentar cada vez mais. Mas aí fica a pergunta, se a economia americana está indo tão bem, se nós temos aí uma taxa de desemprego que está muito baixa, que é justamente o que ele sempre usa, o Fed sempre usa isso como indicador para saber o quão saudável está a economia americana e como que isso vai impactar a inflação, que é justamente o que a gente chama de Phillips Curve, que é a curva de Phillips, que cria essa relação, que é uma das coisas que o Fed mais se baseia, que, na minha opinião, mas enfim, é discutível se isso é realmente um instrumento tão bom assim, você deveria estar com uma economia bastante sólida, certo? Então você percebe claramente no discurso uma cautela quase excessiva, então o que admite uma incerteza muito grande. E ele não mediu palavras para falar que essa incerteza existe e ela está cada vez maior. Ele já falou em várias outras ocasiões como nós estamos vivendo momentos inéditos, que algo pode virar a qualquer momento. Mas espera aí, uma economia saudável é uma economia que você pode prever que nos próximos anos você vai ter uma tranquilidade para você dar vazão para os negócios, dar vazão para que as empresas possam criar empregos, que você possa inventar novos produtos, que você possa ter competição, né, concorrência no mercado. Enfim, isso cria uma economia saudável e não é de uma hora para outra que isso tem que mudar, principalmente na maior economia do mundo. Então, o que eu quero falar para você é um pouquinho o que está por trás da narrativa. Então, você percebe claramente que a partir de agora até as perguntas dos repórteres, elas começam a pegar pontos que fazem o Jerome Powell dar uma desviada, né? Ele vai um pouco pela tangente em alguns lugares. Isso até mostra um pouco de desconforto. Ele não aparenta isso claramente e nem a mídia também faz um alarde tão grande assim sobre isso, mas você percebe que ele vem saindo pela tangente em muitas das perguntas depois. Então ele acaba focando sempre nessa questão de nós estamos indo muito bem, o que nós fizemos até agora veio funcionando muito bem, mas a inflação ainda continua alta demais e nós precisamos controlar isso. E ele atribui isso a uma economia bastante forte por conta do desemprego baixo, mas essa é uma visão bastante simplista. A gente percebe claramente que você tem contradições nesse discurso. Então a primeira coisa que você vê é uma contradição básica do funcionamento da taxa de juros. Nós vivemos acostumados com um momento, uma década inteira da nossa vida, onde juro zero era uma coisa completamente normal. Certo? Então era normal você ter juro zero. E uma coisa que muitos acabaram criando toda a sua base familiar em cima disso, baseada em juros que são, na verdade, artificiais. Quando você tem uma economia saudável de fato, os juros básicos para uma dívida pública de um governo que quer pegar o seu dinheiro para poder fazer gastos públicos e pagar um juro em cima disso, deveria ser altíssimo, porque ele está competindo com empresas que estão tomando dinheiro emprestado para empregar pessoas, gerar produtos, comprar maquinários, fazer a economia crescer, você melhorar a qualidade de vida e assim reduzir o preço dos produtos numa economia competitiva, onde você tem vários produtos que você pode escolher e isso é melhor para todos os consumidores, isso melhora a qualidade de vida de todo mundo. Agora, quando você tem
um juro que acaba competindo com o mercado privado, você tem um governo que acaba interferindo, né? Então você hoje vê como uma estratégia de investimento você simplesmente deixar o seu dinheiro com o governo, certo? Isso que é cada vez maior, inclusive a própria economia, macroeconomia, funciona muito dessa forma. Quem busca segurança vai ficar com o governo, percebe? Então isso já a gente já nasce com essa pré-concepção nesse quesito, né? Então, e tem uma segunda coisa, quando você tem juros, principalmente os de longo prazo, que estão com juros baixos, né, que deveriam ser maiores do que os juros de curto prazo, que é ali onde o Fed tem um pouco mais de influência, mas muito menos nos longos, você percebe que o mercado está buscando por segurança, né? A curva de bonds continua gritando que algo está errado e buscam segurança, liquidez, instrumentos e dólares, principalmente quem está fora dos Estados Unidos, né? A compra de bonds americanos do exterior continua gigantesca. E aí fica aquela questão. O Jerome Powell fica falando para o mercado de que tem a previsão de baixar juros por mais 3 ocasiões, para dar um sinal de que o pivot está acontecendo, de que ele vai finalmente fazer o corte de juros e que vai fazer o que o mercado quer que ele faça. Essa que é a verdade. Então, quando o mercado está, digamos assim, já se antecipando e já mostrando que, opa, ele parou de subir, né? Eu venho falando isso sempre no podcast, e que agora ele demonstra que deseja sinalizar, o mercado já trata isso como se ele já estivesse cortando juros, já se antecipa e a liquidez entra no mercado, bolsa sobe absolutamente tudo, até bonds começam a ser mais comprados, mas também Bitcoin começa a subir, vários outros instrumentos, tudo ao mesmo tempo, até o ouro sobe. Então você tem liquidez indo para todos os lados ao mesmo tempo, justamente baseado numa perspectiva, numa expectativa que foi falada numa conferência. Então, assim, é o que eu venho dizendo muito, né? Infelizmente, o jogo não tem mais nada a ver com juros, só tem a ver com narrativas, o que o Fed gostaria de sinalizar, mas ao mesmo tempo ele está se protegendo contra o futuro. Porque se você tiver qualquer mudança mais drástica, você pode sempre dizer que eu falei lá atrás que eu seria dependente dos dados que vão vir. Eu tinha falado para vocês que eu queria cortar 3 vezes, mas por conta desses dados que não estão melhorando, eu tenho que mudar um pouco a minha previsão. Então eu não vou mais cortar 3, eu vou cortar 2 vezes. Mas na verdade eu não vou cortar 2, eu vou cortar 1. Na verdade eu vou ter que subir porque essa inflação não está sob controle. Mas, ao mesmo tempo, a minha política vem controlando muito bem e vem dando certo, apesar da inflação não ter sido controlada. Você percebe? Isso cria uma série de contradições. E outra, se a economia está indo bem, por que você precisa prever baixar os juros? Sendo que, tecnicamente, você baixa os juros para poder tentar reestimular uma economia que tem problemas. Então, imagina você fazer um anúncio, né, dizendo que não vai baixar os juros, mas eu pretendo baixar daqui a 3 vezes esse ano, né, para poder reestimular a economia, não usando essas palavras, mas é isso que a gente aprende que foi feito, que os juros baixos foram feitos. Eu vou ter que fazer isso justamente porque agora não precisa mais dessa política tão restritiva com esses juros de 5%, etc. E pode deixar, mercado, eu vou baixar os juros daqui a pouco. A economia está indo muito bem, a não ser que eu veja alguma coisa muito ruim. Eu não devo baixar os juros, mas eu vou baixar os juros no futuro, porque a economia não está indo bem. Percebe? Não faz muito sentido. Então, é como se você estivesse pisando num campo minado, onde o que você falar vai criar uma contradição do que você acabou de falar. Então, você tem uma repórter que perguntou aqui num momento que falou o seguinte: olha, como que você julga a política de controle da inflação, sendo que nós tivemos um janeiro que veio bem mais quente do que o esperado e fevereiro também veio mais alto, né? Aí ele, não, o janeiro tem a questão da sazonalidade, ele realmente veio mais alto, pode ser que tenha sido uma anomalia, mas a gente ainda vai considerar esse fato. E fevereiro já veio um pouco melhor.
ainda mais alto do que o desejado, mas ele vem seguindo uma tendência de baixa e nós vamos acompanhando os preços a partir de agora. Ou seja, ele admitiu que a política dele realmente não funcionou muito bem. O que faz muito sentido quando você entende o conceito macroeconômico de que o Fed não controla os juros. Ele não é o indicador de onde vai. O que ele faz, ele vê o que o mercado faz e reage a ele. Ele tem um papel muito mais reativo do que proativo. Então, imagina, se você prevê 3 cortes de juros ao longo do ano, a curva de juros do livre mercado de bonds já vem falando isso há praticamente 20 meses, certo? Então, o leading indicator está sendo o mercado de bonds, e não o que o Fed vai dizer o que vai acontecer. Porém, a narrativa diz totalmente o contrário. Se você ligar a televisão na CNBC ou qualquer outro canal de finanças, você vai ver, de mercado financeiro, você vai ver que todo mundo espera a reunião do Fed como se fosse a reunião mais importante das nossas vidas até que venha a próxima. Então, infelizmente, é baseado nisso que todo o mercado é movimentado, baseado no que o mercado vai ler do que foi dito, da narrativa sobre a expectativa do Fed para o futuro. Então é isso que chama muita atenção em relação à subjetividade e não a números, como deveria ser realmente o mercado financeiro. Então é isso que eu quero passar para você como ferramenta. Até seria legal você mesmo poder acompanhar uma próxima reunião que aconteça. Você vê até canais no YouTube que fazem live stream, né, tradução simultânea, etc. Você pode tentar fazer isso você mesmo, para você pegar as nuances do que o Jerome Powell vai falar e sentir a linguagem corporal. Hoje em dia é muito mais importante você ler o que ele não falou do que o que ele falou. Tanto que o que ele fala demora 2 ou 3 minutos, o mercado já está careca de saber, já sabe que isso vai ser mais ou menos a expectativa. Não dá, o Fed não quer contrariar o mercado, muito menos em ano de eleição, como nós temos agora em 2024. E a última coisa que você quer é uma inflação que volte muito forte ou que você tenha uma deflação muito forte também, criando uma crise em meio eleitoral. Então é super importante você pegar isso como ferramenta e entender que o Fed realmente está mostrando cada vez mais claramente que a narrativa dele tá começando a apresentar cada vez mais buracos, mas já está começando a virar um queijo suíço, e para você sentir aí os próximos capítulos, porque a gente tinha a narrativa perfeita até então, a subida de juros mais rápida da história, uma inflação que veio começando a baixar, você quer que ela chegue a 2%, e à medida que isso realmente chegar, você tem o famoso soft landing ou no landing, né, que todo mundo está falando agora, como se o mercado não tivesse absolutamente nenhum tipo de problema. Realmente, ele continua aí. Não estou dizendo que isso não esteja acontecendo. Ele até veio, nessa questão de narrativa, veio segurando muito mais longe do que eu imaginei que isso pudesse ser o caso. Mas é muito interessante agora ver como que a realidade de números que não estão baixando, né, isso está incomodando bastante o Fed, e qual que vai ser a cena dos próximos capítulos? E se mesmo ele subindo um pouco os juros ou mantendo, né, esses juros aí até o final do ano, a inflação começar a subir de novo, começar a dar ou ela mesma ficar parada e ele subir e o mercado não gostar e fazer o mercado cair, e ele não queria mais fazer o mercado cair, mas antes ele queria, agora ele já está falando de soft landing ou no landing, entende? Tem muita contradição nessa narrativa. Então, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos. Eu quero falar também também em breve, como outros bancos centrais agora já não estão acompanhando mais tanto assim essa questão de coordenação entre todos os bancos centrais para esse pivot em conjunto no mundo inteiro, né? E você já começa a ver os primeiros outliers, né? O Japão saindo ali do rumo, o Banco da Suíça fez um movimento agora muito interessante que eu vou falar também em capítulos futuros. Então agora sim nós estamos num momento fascinante para ver o que vai acontecer e como que essa nova narrativa vai conseguir se perpetuar ao longo do tempo e se isso de fato vai dar certo. Então, vamos acompanhar.